Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de elaboração de itens. Hoje, vamos conversar sobre o que é um item, quais os tipos existentes, como construí-los de forma adequada e, ao final, como revisar um item de maneira criteriosa. Para começar, precisamos entender o que é um item. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, o item é a menor unidade de um instrumento de avaliação, como uma prova ou questionário. O pesquisador Thomas Aladina complementa dizendo que o item é sempre estruturado a partir de uma instrução, que orienta o estudante a formular uma resposta, a qual poderá ser avaliada de diferentes formas. Os itens são divididos, basicamente, em dois grandes grupos, os de resposta selecionada e os de resposta construída. Os de resposta selecionada, comumente chamados de questões objetivas ou de múltipla escolha, são bastante utilizados em avaliações em larga escala por conta da praticidade na correção e análise dos dados. Eles podem ser apresentados em diversos formatos, como os de trechos suprimidos, onde o estudante precisa completar a frase, os de preenchimento de lacunas, os de múltipla escolha, os de associação, que exigem que o estudante relacione informações em colunas, e os de verdadeiro ou falso. Já os itens de resposta construída permitem ao avaliador observar, de forma mais direta, os conhecimentos e habilidades mobilizados pelo estudante em sua resposta. Esses itens se dividem em dois tipos, os de resposta objetiva, que exigem respostas curtas e diretas, como datas ou nomes, e os de resposta subjetiva, que requerem elaboração, análise ou opinião. Em avaliações de larga escala como o Enem, o SAEB ou o CIMAVE, os itens de múltipla escolha geralmente são compostos por 5 elementos principais: o enunciado, o suporte, o comando do suporte, o gabarito e os destratores. O enunciado apresenta o problema em um contexto conhecido pelo estudante, funcionando como a introdução ao item. O suporte é o material visual ou textual que fornece dados fundamentais para a resolução, como gráficos, imagens, mapas ou trechos de texto. O comando do suporte indica ao estudante o que se espera que ele faça com as informações fornecidas. O gabarito é a resposta correta, enquanto os distratores são as alternativas erradas, mas que devem parecer possíveis para quem ainda não domina a habilidade em questão. A construção de um item começa sempre a partir da matriz de referência, que é um documento que apresenta os descritores de desempenho esperados dos estudantes. Esses descritores associam os conteúdos curriculares às habilidades cognitivas. O primeiro passo é escolher o descritor que orientará a elaboração. Em seguida, deve-se construir o enunciado, que servirá como estímulo para que o estudante utilize seus conhecimentos e resolva o problema com base nos dados do suporte. O enunciado pode ser apoiado por textos, imagens ou outras informações e deve conter todos os dados necessários para a resolução da questão. Depois, seleciona-se o suporte. Ele deve ser adequado ao nível de ensino, trazer temas pertinentes ao cotidiano dos estudantes e possibilitar a criação de uma situação-problema significativa. Textos retirados de livros didáticos, propagandas e criações literárias do próprio autor devem ser evitados. Na sequência, elabora-se o comando de resposta. Esse comando deve ser claro, direto e estar diretamente relacionado ao descritor escolhido. Pode vir em forma de pergunta ou de frase incompleta, e deve ser formulado com vocabulário compatível com o nível de escolaridade dos estudantes. Por fim, constroem-se as alternativas. No ensino fundamental, são 4 opções. No ensino médio, até 5, sendo apenas uma a correta. As alternativas devem ser plausíveis, ou seja, verossímeis, principalmente para aqueles que ainda não dominam plenamente a habilidade. Devem ser evitadas alternativas com palavras como sempre ou nunca, opções que repitam palavras do enunciado, alternativas absurdas, com erros gramaticais ou óbvias demais. O gabarito, por sua vez, precisa ser claro, objetivo e compatível com o que está sendo avaliado. Após a construção do item, é essencial revisá-lo. A primeira versão raramente é definitiva. A revisão visa garantir qualidade técnica e pedagógica. Em grandes avaliações, uma equipe se dedica a essa tarefa. No ambiente escolar, essa responsabilidade recai sobre o professor. Durante a revisão, é necessário verificar se o item está de acordo com a matriz curricular, se avalia corretamente a habilidade, se está redigido de forma clara e objetiva, se está adequado ao nível de escolaridade, se possui apresentação gráfica agradável. Além disso, é essencial assegurar que o item não contenha preconceitos, mensagens implícitas inadequadas ou vocabulário ofensivo. A revisão deve seguir uma lista de verificação.
O suporte precisa ser adequado à faixa etária, relacionado ao cotidiano, permitir compreensão do todo e estar isento de estereótipos, preconceitos ou conteúdos inadequados. Também deve conter referência bibliográfica e título, quando necessário. Já o item como um todo precisa ser inédito, estar relacionado a apenas uma habilidade, conter número correto de alternativas, respeitar a norma culta e estar livre de pegadinhas. O enunciado deve ser objetivo, não induzir ao erro e estar coerente com a solicitação. As alternativas devem ter estrutura semelhante, vocabulário apropriado e serem todas plausíveis. O gabarito deve estar em consonância com o descritor, ser tão atrativo quanto os distratores e estar redigido com clareza. Para cada um desses critérios, marca-se sim ou não. Se todas as respostas forem sim, o item está validado. Caso contrário, ele deve ser corrigido ou rejeitado, conforme a falha identificada. Para concluir, vamos observar alguns exemplos práticos. Leia a questão a seguir. Observe que o enunciado é claro e direto. Ele solicita uma informação explícita do texto e exige a localização de uma ideia específica, a função das fibras das folhas das árvores para os humanos. Essa questão avalia, portanto, a identificação de informações diretamente localizadas no texto. No texto de apoio, a frase-chave é: as folhas são ricas em fibras usadas para fazer produtos como cordas. Esta informação é explícita e responde diretamente ao que o enunciado pede. Em relação às alternativas, podemos analisar da seguinte forma: A. Fazer cordas. Questão correta. Está literalmente no texto. Representa com exatidão a informação solicitada. B. Fazer o chocolate. Questão incorreta. Embora o texto mencione que o cacau é usado no chocolate, isso está relacionado ao fruto, não às folhas. C. Preparar o cacau. Questão incorreta. Novamente, o cacau é um fruto, não uma fibra das folhas. Alternativa D. Produzir os frutos. Questão incorreta. O texto diz que as folhas fazem fotossíntese, o que contribui para a vida da planta, mas não afirma que são usadas diretamente para produzir frutos. Agora vamos ao segundo exemplo. Esse item deve ser modificado uma vez que a ordem das alternativas não apresenta uma lógica. Ou seja, deveriam estar em ordem crescente. Por último, mais um exemplo para análise. Ao analisar o item, chegamos às seguintes conclusões. Não há comando claro para o suporte, o que representa uma falha. Por outro lado, o suporte está presente e adequado. Há um comando para a resposta que faz referência à fórmula do etanol, porém não são fornecidas informações adicionais sobre a substância, o que é uma limitação. As alternativas estão presentes, assim como o gabarito. Quanto aos distratores, embora estejam em conformidade geral, a alternativa B apresenta uma completa contradição em relação às demais, o que compromete a consistência do item. A construção e a revisão de itens são processos fundamentais para garantir avaliações justas, significativas e eficazes. Quando bem elaborados, os itens oferecem dados valiosos sobre o processo de aprendizagem dos estudantes e colaboram para o aprimoramento da prática pedagógica. Na próxima aula, vamos aprofundar ainda mais esse processo. Te espero lá!